Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, onde iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, gostaria que vocês pegassem os livros de vocês e abrissem na página 280. Na verdade, não é que seja um novo conteúdo, é apenas uma continuação do que nós havíamos começado em sala de aula, certo? Percebam que nós falamos sobre os verbos, no caso, hoje não vou nem atropelar. Hoje nós iremos falar do objeto direto e o objeto indireto. Percebam que dentro da sala eu cheguei até a mencionar a vocês na questão dos objetos, tanto do direto quanto do indireto. Mas pela complexidade, do conteúdo da transitividade verbal, eu apenas mencionei e não falei e deixei para esse momento mesmo. Então vamos relembrar a questão da transitividade. A transitividade, quando nós falamos dos verbos, eles podem ser transitivos e intransitivos. E o verbo de ligação, que foi mais adiante, Então, quando nós falamos dos verbos, eles podem ser transitivos e intransitivos. Professora, como que eu vou saber quando que um verbo é transitivo e quando ele não quando ele é intransitivo? Percebam que dentro da língua nós já falamos a respeito da intransitividade. Eles são em um número bem menor. Por quê? Porque são aqueles verbos que têm uma suficiência, eles são suficientes de sentido. Então eles não precisam de um complemento para reforçar o entendimento do leitor. Já os transitivos, por eles fazerem esse movimento, transitividade é o movimentar-se do verbo. Então, quando alguém faz alguma coisa, uma ação, aquela ação ela espera uma conclusão. Por exemplo, quando eu falo Maria ama, logicamente que ela poderá amar os filhos, ela poderá amar a família, ela poderá amar o trabalho, ela poderá amar uma lista, uma infinidade, uma lista infinita de coisas. Só esse verbo amar, ele é transitivo. Por quê? Porque ele precisa desse complemento. Porque automaticamente você se pergunta, Maria ama quem? Certo? Ele não tem essa suficiência de sentido. Por isso que eles precisam de um complemento. E esse nosso complemento é a mesma coisa que o nosso objeto. E nós iremos identificar se ele é direto ou se ele é indireto. Já, nós iremos falar a respeito da questão do direto e do indireto, certo? E professora, quando que eu vou conhecer, saber quando o verbo é intransitivo? Os verbos intransitivos, como vocês sabem, a língua portuguesa é bem restrita a lista de verbos intransitivos, mas é aquele verbo que tem suficiência, ele é suficiente de sentido, sem precisar, sem necessitar de um complemento para que haja entendimento. Por exemplo, o meu lápis quebrou. Quando eu digo que o meu lápis quebrou, a ação foi totalmente concluída. Além de concluída, há esse sentido, há essa suficiência de sentido, certo? Quando eu digo que o lápis quebrou, eu não vou precisar colocar um complemento. Por quê? Porque esse verbo ele já é intransitivo, certo? Eu poderia falar a causa que o lápis quebrou, o motivo, mas não que ele necessita de um complemento. Então já sabem a diferença dos verbos transitivos e intransitivos. Os transitivos, eles exigem, de nós falantes, um complemento. Já os verbos intransitivos, por si só, eles já são suficientes de sentido. Então eles não necessitam de um complemento. Professora, e sobre o verbo de ligação? O verbo de ligação ele sempre vai ligar o substantivo a um adjetivo. No caso, Paulo é bonito. Paulo é o meu substantivo, meu sujeito, posso dizer que é o substantivo, nome próprio, Paulo. Paulo é bonito, é do verbo ser. Então, quando eu digo que Paulo é bonito, bonito é o adjetivo. Então, já é essa ligação por si. Geralmente, na maioria das vezes, o verbo de ligação
você vai ter um substantivo ligado a um adjetivo, certo? Então, sempre o seu predicado, depois do verbo, será um adjetivo. Então, é bem simples de vocês encontrarem os verbos de ligação. Por quê? Ser ou estar, certo? Então, vamos lá, na página 280, o objeto direto e o indireto. Eu até mencionei para vocês em sala que o objeto direto é quando você passa sem precisar de uma parada. Você passou direto. Não teve nada, não teve nenhum empecilho, não teve uma pausa. Agora, quando eu digo que é indireto, você vem aqui, teve uma pausa. Teve alguma coisa que lhe atrapalhou você passar diretamente. E essa é a grande diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. Essa é a real situação. O objeto direto você não precisa de nada. Depois do verbo já vem, né, o nosso objeto. Já o objeto indireto, depois do verbo você vai ter o complemento, que chamamos de complemento, esse objeto, e ele vai ter uma preposição. Por isso que é de forma indireta. Vamos olhar aqui os exemplos que vocês irão entender. É bem simples. Vamos lá. Na primeira parte deste capítulo, estudamos as relações de regência. Regência é quando o verbo ele precisa, ele necessita desse complemento. Vimos que na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Então, resumidamente o que eu já falei para vocês, já mencionei em sala e aqui. Aí nós temos, na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, no caso de forma direta, objeto direto, ou ele se liga de maneira indireta, isto é, por meio de uma preposição. Temos aqui o exemplo para comprovar, né, o que nós acabamos de falar. Vamos lá. O exemplo é: Carlos arrecadou o dinheiro. Vamos lá. Carlos arrecadou precisa de um complemento, então nós temos o verbo transitivo. Então nós temos aí o verbo já está em negrito. Acompanhe o livro de vocês que é bem simples. Carlos arrecadou o dinheiro. Arrecadou o verbo transitivo. Por que que é direto, professora? Porque depois do verbo, o nosso complemento, ele não tem uma preposição. Ou não é preposição. Então, diretamente. Então, o dinheiro é o objeto direto, então nosso verbo é transitivo direto. Nós temos outra frase. Essa outra frase já é com preposição. O objeto é indireto. Perceba. Ela foi para a Europa. Quem vai? Vai a algum lugar. Então, nós já sabemos que o verbo foi é transitivo. Por quê? Porque ele necessita de um objeto. E depois eu falo o que eu ia falar. Nós temos aí foi, está em negrito, né, o verbo transitivo indireto. Por que que é indireto, professora? Porque para a Europa o objeto é indireto. Porque para é preposição. Então, como é que vocês irão descobrir dentro das orações quando que o objeto é direto ou indireto? Quando depois do verbo, essa ligação entre verbo e objeto, se não tiver a preposição, é direto, passou livremente. Agora, se tiver uma preposição, aí sim é objeto indireto. Essa é a grande questão para vocês descobrirem o que é objeto direto e objeto indireto. E esse verbo ele vai passar a ser transitivo direto ou indireto, dependendo do objeto. Não é complicado. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão observar como é simples. Aí nós temos, é importante notar que na prática, na página 281, é importante notar que na prática o emprego de um verbo como transitivo direto, indireto ou bitransitivo depende do uso. Verbos que frequentemente exigem complemento muitas vezes podem ser utilizados sem ele. Exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir nas frases abaixo. Aí nós temos, ela já leu muitos livros.
Quem lê, lê alguma coisa. Então o verbo é transitivo. Por que que é direto? Porque muitos livros não têm preposição. Então é objeto direto. Muitos alunos não leem. Percebo que o verbo ler lá exigiu e aqui não exigiu. Mas que dentro de contextos, né, diferentes. Muitos alunos não leem. O verbo passa a ser intransitivo. E por último não, outro exemplo. Quando me encontrou, ela riu. Verbo intransitivo. E na outra oração, ela riu, uma gargalhada gostosa. Percebam que riu, ela riu, aí vamos ver o porquê que ela riu, né? O verbo é transitivo direto, uma gargalhada gostosa é o objeto direto. Então, não vão levar que é mais de uma palavra, objeto, duas, que não tem essa questão. Vocês vão procurar mesmo a preposição. Se tem preposição é indireto, se não tem preposição é direto, certo? Então também aqui nós temos casos, né? Ele relata aqui o contexto que o verbo ler e rir, eles podem, né, atuar de duas maneiras. Eles podem ser transitivos e também podem ser intransitivos. Isso depende muito da frase. Por isso que é bom observar e destrinchar a frase para saber, né, a real situação do verbo. Por último, em todos esses casos, o objeto, seja direto, seja indireto, é exigido pelo verbo. Isto é, apresenta-se como termo necessário sintaticamente. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração como objetos, por exemplo. Então, analisem a frase, isso é muito importante. Não deixem para descobrir, esse verbo aqui eu já vi ele em outra oração, ele era transitivo, aqui ele também vai ser transitivo. Ele era intransitivo, aqui ele também vai ser intransitivo. Então, antes que vocês façam, né, esse julgamento, leia uma frase com atenção, certo? Hoje nós estamos aqui à companhia dos capotes. Nessa frase, no caso, choveu ontem, né, a frase. Nessa frase, o verbo chover é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais. Situação o fato do tempo passado, mas é um termo acessório à estrutura da oração. Então, como eu falei que a questão dos verbos intransitivos ela é uma lista restrita, com poucos, dá para vocês conhecerem alguns e o trabalho fica mais fácil, né, de vocês. Mas sempre analisem a frase, certo? E por hoje é só, nós vamos falar sobre o predicativo do sujeito e do objeto em outra aula, certo? Para não estender muito a nossa aula, então nós paramos. Eu não vou passar atividade porque quando nós, na próxima aula, quando a gente vê predicativo do sujeito e do objeto, aí eu passo a atividade, certo? Então por hoje é só. Façam aí uma leitura, peguem exemplos em livros, me perguntem, né? Isso é muito importante para o aprendizado de vocês, certo? Então por hoje é só. Uma ótima tarde a todos e tchau, tchau. Até a próxima. Beijos.